Olá! Hoje nós vamos ter uma aula de matemática na área de geometria, sobre perímetro e área de figuras planas. Meu nome é Sara, vamos começar. Vamos começar fazendo uma introdução pensando onde que a gente encontra coisas como essa. A gente sabe que a matemática está em todo lugar da nossa vida, né? Então imagine, quando um sitiante ele quer cercar o seu sítio, que ele precisa fazer? Qual é a conta matemática que ele usa para fazer isso? Quando a bordadeira ela quer ornamentar as beiradas de uma toalha, será que tem matemática aí? Quando o agricultor ele precisa cercar uma horta, um jardim, ou também quando o moldureiro que faz molduras para quadros, ele quer medir as suas molduras. O que ele está usando aí? Qual é a conta que ele está fazendo? Bom, vamos trazer aqui um problema que pode acontecer na nossa realidade. Então, temos aqui a situação da Dona Maria, ela tem um sítio e ela está repartindo a sua terra e cercando com um fio de arame. Então, uma das partes tem 35 metros de frente por 22 metros de fundo. E nós temos uma figura aqui que representa isso. Então, ó, essa é a área uma das áreas que ela está repartindo, e ela quer cercar essa área com um fio de arame. Bom, como que a gente vai calcular a quantidade de arame que ela vai utilizar para cercar essa área? Que conta que a gente tem que fazer para descobrir isso? Bom, para isso, nós precisamos saber quantos metros haverá no contorno desse terreno. Então, o que a gente tem que fazer é somar todos os lados dessa figura que corresponde à área que ela vai cercar. Então, 22 mais 35, mais 22 mais 35. Somando, então, todos os lados, nós temos 114 metros. Então, se ela fosse passar um fio de arame em volta dessa área ali, ela gastaria 114 metros de arame. E esse valor aí que nós descobrimos, ele é chamado de perímetro. Então, todas as situações que nós vimos lá no início, e esse exemplo que nós vimos agora, são exemplos de cálculo de perímetro de figuras planas. E aí nós vemos então a definição de perímetro. Definição matemática de perímetro ela é a soma da medida do comprimento de todos os lados do polígono, certo? Agora, se nessa mesma situação ali da Dona Maria, ao invés de colocar um fio de arame em volta da área dela ali, que ela quer cercar, ela quer colocar agora 2 fios de arame. Como que a gente calcularia isso? Simples. Nós, então, teríamos que multiplicar o perímetro por 2. Fazendo isso, então, como antes com um fio era 114 metros, multiplicando por 2, temos agora 228 metros. Então, conseguimos. Agora, eu vou propor aqui uma atividade para você fazer. Sabe que na matemática, para nós aprendermos e fixarmos as coisas na nossa mente, nós precisamos praticar. Então, vou deixar aqui uma atividade para você, uma atividade que diz assim: em uma escola está sendo feita uma horta comunitária em um terreno que tem o formato a seguir. Então, aí está o formato do terreno da horta da escola. Para proteger a plantação, serão passadas 2 fileiras de fios de arame por todos os lados da horta. Então, a quantidade de arame necessários para cercar a horta será de... Vamos lá, dê um pausa nesse vídeo agora, pegue o seu caderno e seu lápis, e qual conta você vai usar para fazer aqui? Pensa aí, o que a gente usou antes? Agora não esquece que ali tem 2 fileiras de fio.
Presta atenção nisso daí. Olha bem para a figura, pausa o vídeo e vai lá que eu já volto. Aí, já voltei. Já voltou aqui no Play, já fez a sua conta. Vamos ver se está certo a sua conta. Então, vamos ver. Então, primeiro, a gente tem que calcular o perímetro. Somar todas as medidas do lado da figura. Então, 150 mais 40, mais 50, mais 70, mais 60, mais 80. Essa soma deu 450 metros. Você acertou aí? Ah, claro que acertou, né? 450 metros. Esse é o perímetro. Então, já que são duas fileiras de arame, o que a gente faz mesmo? Multiplica o nosso perímetro por 2. 450 vezes 2, 900 metros de arame. Acertou aí? Legal, então aprendeu. Certo, agora vamos para o cálculo de área. Cálculo de área. Olha só, a área é um pouquinho diferente de perímetro. Tem gente que acaba confundindo o perímetro com a área. Mas o perímetro é exatamente aquilo que a gente viu antes, um fiozinho que está passando em volta de uma imagem. A área é como esses pedreiros aí, ó. Eles estão colocando lajotas ali na parede e no chão. Então, a área seria calcular quantos quadradinhos quantos azulejos desses estão sendo colocados na parede e no chão. A gente também pode calcular a área de lugares, né, de regiões. Então, ó, os mapas, né? Ali a gente tem um exemplo da área do Amazonas, olha ali, ó. Veja que ela está com a medida de quilômetros quadrados. Então, quando a gente fala de medidas de áreas muito grandes, a gente usa quilômetros quadrados. Quando a gente fala de áreas menores, como o caso de cima ali, a gente usa o metro quadrado, né? E menores ainda seria o centímetro quadrado, certo? Mas eu falei agora do metro quadrado. Da onde que veio isso daí? Por que a gente fala isso daí? Então, imagine vários quadradinhos de 1 metro por 1 metro, certo? Então, 1 metro vezes 1 metro quadrado. Então, quando a gente calcula a área de uma superfície em metros quadrados, a gente está calculando quantos quadradinhos desse daí de 1 metro por 1 metro cabem dentro daquela figura. Então, a área do retângulo, como que a gente calcula isso? O retângulo ele tem o comprimento e tem a largura. Para calcular a área do retângulo, então, a gente vai apenas multiplicar essas duas áreas. Contaria quantos tem na largura, quantos tem no comprimento e multiplicaria. E exatamente isso que a gente usa para calcular a área, então, do retângulo. Agora, a área do quadrado. Já falei lá no começo para falar do metro quadrado, mas vamos lá. Quadrado tem lado e lado. 2 lados iguais, 4 lados iguais, né? Também, então, vamos calcular fazendo lado vezes lado. Como o lado é igual, então, lado vezes lado, lado ao quadrado. Então, a área do quadrado é lado ao quadrado. E, por último, mas não menos importante, a área do triângulo retângulo. Olha só! Vamos ver aqui uma imagem. Veja, aqui nós temos um retângulo. Se nós dividirmos o retângulo bem no meio ali com uma linha na diagonal, que figura está formando ali dos dois lados? Essa figura destacada ali azul, que figura é aquela? Esse é o triângulo retângulo. Então, para eu calcular a área do triângulo retângulo, como ele é a metade do retângulo, então é só eu fazer a área do triângulo área do retângulo dividida por 2. Então, se a área do retângulo é comprimento vezes largura, a área do triângulo retângulo é comprimento vezes largura dividido por 2. Muito bem. Vamos para o nosso exemplo, a nossa aplicação. Então, nós temos aqui essa área aí, olha, bem diferente, não é um quadrado nem um retângulo, é a junção de duas áreas, certo? Nós temos ali um quadrado e temos também um retângulo. Então, nós precisamos, para fazer a área total dessa figura, somar essas duas áreas, ok? Certo? Então, vamos lá.
Nós temos ali que a área do quadrado é lado ao quadrado. Nós temos que a área do retângulo é comprimento vezes largura. Então, somamos essas duas fórmulas ali que a gente aprendeu. Qual que é o lado do quadrado? Ali, ó, 4 e 4. Então, o lado vale 4. 4 ao quadrado. Mais a área do retângulo. Olha lá, a gente tem um lado que é 2, que já está ali, a medida. E a outra medida, como é que a gente descobriu? Só fizemos aquela medida grande ali de baixo, 7, menos aquela medida menor lá de cima, 4 do nosso quadrado. 7 menos 4, 3. Então, o nosso retângulo ali do cantinho é comprimento 3, largura 2. Então, 3 vezes 2. Fazendo 4 ao quadrado, nós temos 16. Fazendo 3 vezes 2, nós temos 6. E 16 mais 6, 24. Como todas as medidas estão em centímetros, temos centímetros quadrados, certo? Vamos lá, mais um agora, rapidinho. Temos aqui um triângulo retângulo, isso mesmo, olha lá. Comprimento e largura iguais, né? Porque está dentro de um quadrado. Então, para fazer a área do triângulo retângulo, comprimento vezes largura dividido por 2. Então, se o comprimento é 9, largura 9, 9 vezes 9, 81. Dividindo isso por 2, vamos ter ali o resultado na forma de fração mesmo. 81 sobre 2, certo? Essas foram as referências que nós usamos, nós consultamos para essa aula. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha aprendido. Continua praticando aí, hein? Nos vemos na próxima aula. Até mais!